E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ô Cobra, como que você chegou nesse estilo? Que é um estilo teu, assim, né? De fazer um desenho e aí você colore, quadriculado, tal, assim. Como que você chegou nesse aí que hoje, assim, qualquer pessoa que veja isso, a gente já sabe que é do Cobra. Já sabe que é do Cobra. Como é que você chegou nisso? Como eu comentei contigo, eu tenho alguns projetos, tá? Eu tenho um projeto que chama Green Pincel. O que é esse projeto? Eu desenvolvi justamente para falar da proteção dos animais, do meio ambiente, da natureza, das florestas e tal. No caso desses murais, geralmente eles não são coloridos dessa forma, tá? Eu tenho o projeto Muro das Memórias. O Muro das Memórias são essas cenas antigas e tal. Eu sou colecionador de livros antigos, com imagens das cidades da década de 20, como eu comentei aqui anteriormente. Eu acho mó barato isso aí também. É, bonito demais. E o que acontece? Por conta desse projeto de memória, eu passei a pegar essas imagens que originalmente, por exemplo, esse é um mural que está na Avenida Hélio Pellegrino aqui em São Paulo. Então você vê, é uma característica do meu trabalho, luz e sombra, perspectiva, anatomia. Então você vê que ele não tem cor, né? Foi uma aplicação, uma reprodução de uma imagem da década de 20 ou 30 ou algo nesse sentido. Mas eu comecei a pegar essas imagens antigas, porque aqui é a foto da pintura lá. A partir dessas imagens, eu comecei a fazer uma releitura delas, sabe? Comecei a imaginar e falar, poxa, como que eu poderia pegar esses personagens antigos e trazê-los, fazer essa roupagem, vamos dizer assim, recriá-los para esse universo que eu estava tão ligado da arte de rua de Nova York, das cores, das letras, das formas e tudo mais. Então eu passei a colorir essas imagens antigas. Tá. E foi aí que eu passei a dar significado nas cores. Por exemplo, o mural, esse daí ainda é em preto e branco. Mas se você for ver o mural do Oscar Niemeyer, por exemplo, que está na Paulista, todas as formas que tem no rosto dele são obras do próprio Oscar Niemeyer. Entendeu? Então eu também busco um pouco dessa conexão. Esse aí é muito louco. Então, Não, é muito esse, louco, esse que é o que eu tô comentando que precisava ser restaurado. Aí, cara, como é que os caras não... Os caras meteram tinta em cima desse negócio. Olha velho. aí, tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, manutenção, então aí já foi Uma reportagem, comentário. tal, falando tá de... vendo aqueles monte de X ali no rosto dele? Foi justamente o que eu comentei. Depois dessa matéria, teve uma matéria falando disso, depois dessa matéria eu recebi alguns contatos de algumas pessoas e tudo mais. E agora a gente está conversando para ver se a gente chega nesse resultado, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas, por exemplo, nesse mural tem o Palácio do Planalto, tem o Museu do Olho, tem a Igreja da Pampulha, tem várias obras do Oscar Niemeyer que foram colocadas ali. Né? Então tem todo um contexto, uma pesquisa. Caramba, eu nunca tinha também. prestado atenção nisso. Eu passei tantas vezes lá, vi tantas vezes essa imagem, mas nunca prestei atenção que ela estava... A composição da imagem usa obras do próprio Inclusive, Niemeyer. quando eu fiz esse mural... alguns anos depois eu criei um aplicativo de realidade aumentada que se você for com o celular lá, essas obras saltam do rosto dele. Legal. Você consegue ver essas obras. Pô, me fala um pouco sobre esse lance da realidade aumentada aí. Por que tu fez isso? Ele ainda tá em atividade? Como é que é? Tá. Eu fiz para esse mural, porque assim, a arte de rua hoje, ela utiliza várias ferramentas. Também é legal você tocar nesse assunto, porque a arte de rua, ela não está só ligada à questão da pintura em si. Existem várias ferramentas. Tem um artista de Portugal, que é até um amigo, chamado Vils. O Vils, por exemplo, ele usa... ele perfura a parede com, sei lá como é o nome daquela ferramenta. Com uma broca, com uma britadeira, sei lá. Com uma furadeira gigante e tal. Então ele faz o desenho e perfura toda a parede e forma as figuras com esses buracos na parede. É impressionante. Ele usa dinamite, por exemplo. Como é o nome dele? Chama Vils, com VHIL. Olha aí, ó. Tá vendo?
Isso Caralho, aí que louco, cara. é muito louco. Isso aí é tudo feito dessa Com forma. perfuração. Tudo com perfuração. Que Olha louco. que bacana, tá vendo? Caramba. Ele tem esse trampo. Olha lá, é bem interessante. Impressionante. Olha aquele das máscaras ali, que muito louco. Tal. Inclusive, exato. Olha. O trabalho dele é um dos melhores na street art aí mundial. E se você ver, tem umas obras dele que ele usa dinamite, inclusive. Então ele, de alguma forma, ele coloca dinamite só nos pontos exatos, explode aquilo e forma Cria um efeito lá, então. Forma a figura. Ah, é? Forma a figura. Não sei se. Impressionante. Olha aí, ó. Ele até conseguiu colocar. Olha lá. Dinamitou. Ah, tá de E brincadeira, aí malandro. você consegue ver o resultado. Olha aí, que Não dá pra formou. acreditar nisso. É muito louco. Você Não tá dá pra de acreditar zoeira. nisso. Olha lá o negócio. É bom pra caramba. É bom pra caramba. Porra. Então você vê, os artistas hoje estão utilizando das mais variadas ferramentas, né? Tem um outro artista francês chamado JR. Ele na realidade é um fotógrafo e ele começou a usar as fotografias dele, mas é um baita de um artista, né? Com uma expressão gigante. E ele cola essas imagens de várias formas ao redor do mundo, criando painéis de arte. Então, também é uma ferramenta diferente, né? Tem o Banksy, que vai lá com stencil, pequenininho, preto e branco, tal, e faz as mensagens mais poderosas. Então, não é uma questão de tamanho, né? Também, a arte né? também. É uma questão de como que o cara fez, olha aí, o porquê modo ele como fez, ele pensa, a qual é o expressão. significado. Essa é famosona. bom pra caramba. É. Eu estive em Bristol, porque dizem que o Banksy, você sabe que o Banksy é um artista anônimo, né? Ele não aparece, Ninguém né? viu sabe quem ele é. e tal. Eu estive em Bristol, que é o lugar que dizem que ele nasceu, e fiz esse tour, vendo todas as obras dele e tal. Inclusive, para quem não conhece muito desse universo, tem um documentário que concorreu ao Oscar, chamado, não vou saber a expressão em inglês, mas Saída pela Loja de Presentes. Que é um documentário sobre o Banksy, que é fantástico, assim, é um dos melhores documentários de arte de rua que já fizeram, né? Nunca vi, legal, bom saber. É muito legal. E tem um cara que trabalha com o Banksy, né? Que inclusive está nesse documentário, chamado Mr. Brainwash. É um cara de Los Angeles. E eu trabalhei 3 anos com esse cara. E ele é ligado diretamente ao Banksy. E mesmo assim, eu não sei quem é o Banksy. Mesmo assim, você não sabe Eu quem é. Não sei. O negócio é super... Ninguém sabe, ninguém viu. Não, Quer dizer, não. quem vê não fala, obviamente. Né? Então, quer dizer, pra Exatamente, manter essa coisa desse mistério aí de um mistério artista. e tal, né? Mas ele atingiu um patamar, assim, gigantesco, justamente pelo sigilo e tudo mais. Agora, como ele consegue fazer essas obras por todo mundo no momento de tecnologia, agora que todo mundo tá com celular, tal, etc. Todo lugar tem câmera, Todo né? lugar tem câmera e tudo mais, e nunca ninguém caguetou, ou sei lá, né? Alguém falou, é tal cara. Chegaram a oferecer $1 milhão para quem dissesse quem é o cara. Então você vê, é muito bem protegido, né? Mas é demais. O JR também, se quiser colocar. E se for parar pra pensar, JR. o bem mero legal. fato desse cara se manter anônimo já é um puta protesto do caralho. Porque assim, as pinturas dele tem, obviamente, um viés de protesto interessante. Exatamente. E o lance dele Ele se nem manter- conseguiria fazer se ele fosse... Claro. Muito louco, muito foda. Demais. Esse daí é o JR que eu comentei. Legal pra caramba. Aquele ali, por exemplo, o último que a gente vê lá em cima, esse aí, eu vi esse trabalho pessoalmente na fachada da Tate Modern lá em Londres. Então você vê, ele tá ali empunhando como se fosse uma arma, mas na verdade é uma câmera, né? E isso é uma colagem. Então... Inacreditável. Uma colagem uma com colagem. papel? Papel. Caramba, Então que assim, louco. tem a arte, tem a expressão, ele criou. E isso é demais, né, cara? Então você vê que são trabalhos... aquele ali de cima do menininho ali, tá no muro lá que divide os Estados Unidos com o México. Então você vê. Caramba, velho. Então todas as artes têm um significado, uma expressão. E a arte de rua hoje é isso, sabe? Tem muita coisa bonita, Tem muita né, coisa cara? boa, muita coisa boa. diferente. E o Brasil é bacana, vale a pena comentar que com certeza o Brasil tá Tem um entre os reconhecimento. principais do mundo na street art. Não é à tá- toa que você é convidado toda hora pra ir lá pra fora também, né? Tem o meu trabalho, tem outros artistas também que estão conseguindo ter essa expansão internacional com as obras, né? Isso é porque
os artistas daqui, talvez pela dificuldade, pela escassez de materiais e tudo mais, acabaram improvisando muito e com isso acabaram criando uma arte muito exclusiva, muito diferenciada, sabe? E isso acabou abrindo as portas para o mundo todo, né?